Nossa, mergulhou de cabeça no tema de mudanças climáticas, hein? Relatórios, artigos. Você até participou da Conferência do Clima de Mato Grosso. Realmente me aprofundei. Incrível. E aí, o que mais te impactou em tudo isso? Olha, tanta informação que às vezes a gente fica perdido, né? Mas sabe o que me fascinou? O quê? Ver como um lugar, tipo Mato Grosso, que às vezes parece tão distante, Uhum. tá super conectado com essa questão global do clima. É verdade. E a conferência em si. Nossa, um evento com 300 participantes, 20 propostas, Caramba. 30 delegados indo para a Conferência Nacional. Impressionante a mobilização, né? E além dos números, o que rolou por lá foi muito importante. Tiveram 5 temas principais. Lembra? Lembro, sim. Mitigação, adaptação, justiça climática, transformação ecológica, Uhum. governança e educação. E sabe, falando em mitigação, me lembrei do Zênio, O Zênio? aquele agricultor de Araguaia. Yeah. Ah, sim. Ele estava indignado como o setor agrícola, tipo, o vilão das mudanças climáticas. Sim, lembro dele. Ele defendia que a maioria dos produtores, na verdade, são responsáveis. É. Seguem a lei e até sequestram carbono. Pois é, ele levantou um ponto importante, né? Como equilibrar a responsabilidade individual do agricultor com as questões, sei lá, mais sistêmicas, tipo o desmatamento ilegal. Com certeza, porque, querendo ou não, uma pequena parcela de ilegalidade causa um impacto gigante. Total. E aí que entram os incentivos para práticas sustentáveis, né? A conferência deu bastante destaque para isso. Principalmente para pequenas empresas e propriedades rurais. Incentivos para construção sustentável e energia renovável. Faz todo sentido, principalmente quando a gente pensa que grande parte das emissões de Mato Grosso vem do desmatamento e das queimadas. Verdade. E por falar em práticas sustentáveis, você lembra da apresentação do Dr. Márcio Rojas? Do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso. Ele apresentou remotamente, né? Apresentou, eu lembro. Falou sobre integrar plantações, pecuária e florestas. Sim, lembro. Ele destacou o potencial dessas práticas para reduzir emissões, aumentar o sequestro de carbono no solo. Imagina um sistema que beneficia o meio ambiente e a produtividade agrícola. Sensacional. Sensacional. Me parece que a solução pode estar em trabalhar com a natureza e não contra ela. Com certeza. Mas me diz, de todas as histórias que você ouviu na conferência, qual te marcou mais? Ah, sem dúvida a da Tânia. A Tânia. A líder indígena do povo Mutina, a história da comunidade dela sofrendo com a seca, o impacto na vida tradicional. Nossa. É de partir o coração, o rio dela está secando. É justiça climática na prática, mostrando como a crise afeta diretamente os mais vulneráveis. É verdade. Me lembrou da Carolina, a pesquisadora do Pantanal. Ela também enfatizou a interconexão de tudo. Sim, total. Mudanças na Amazônia e no Cerrado afetam diretamente os ciclos de água do Pantanal. É uma reação em cadeia. Total. E a história da Tânia reforça a vulnerabilidade das comunidades tradicionais, né? Principalmente as indígenas, aos impactos das mudanças climáticas. Mostra que a crise climática não é um conceito abstrato, mas uma realidade vivida por muitos. Especialmente por aqueles que têm uma conexão forte com a terra. É de dar um nó na garganta. Mas a conferência também teve exemplos positivos, né? A Dalva, aquela agricultora familiar, A Dalva. ela transformou a propriedade dela no modelo de vida sustentável. Legal. E ainda ensina os turistas sobre gestão de resíduos. Olha só. Inspiradora, né? A Dalva é um exemplo de que ações individuais podem fazer a diferença. E que a mudança é possível em nível pessoal e local. Se ela consegue, outros também conseguem. É verdade. E por falar em escala maior, você viu que o programa REN, financiado pela Alemanha e pelo Reino Unido, está ajudando comunidades em 121 municípios a adotarem práticas inteligentes para o clima. Sim, eles atuam em várias frentes, né? Dando assistência técnica, treinamento, até incentivos financeiros para facilitar a transição dos agricultores para práticas mais sustentáveis. Exatamente. E o mais legal é que eles trabalham com comunidades locais e grupos indígenas, incorporando o conhecimento tradicional às soluções. Uma abordagem participativa que garante que as soluções sejam eficazes e justas. E falando em justiça, você lembra que a falta de infraestrutura foi um tema recorrente na conferência? Sim, principalmente para logística e logística reversa, né? Coletar o lixo é uma coisa, transportar para o processamento é outra história. Pois é. É como ter todos os ingredientes para um bolo delicioso, mas não ter um forno para assá-lo. Mas, para terminar essa primeira parte com um toque positivo. Você lembra daquele dado curioso sobre as taxas de reciclagem de embalagens de agrotóxicos no Brasil? São as das mais altas do mundo. Quem diria, hein? Até maiores que nos EU. É um ponto positivo que demonstra o compromisso do Brasil com a gestão responsável de resíduos, especialmente no setor agrícola. Mas
Ainda há muito a ser feito, principalmente na questão da infraestrutura. Afinal, a sustentabilidade precisa de um sistema que a suporte, né? Com certeza. E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. E aí, prontos para continuar nosso mergulho na Conferência do Clima de Mato Grosso. Na primeira parte, a gente viu como as histórias, individuais e os desafios locais se conectam com essa questão global das mudanças climáticas. A conferência nos mostrou que, mesmo com toda a complexidade do tema, existem iniciativas inspiradoras e ações concretas acontecendo. Falando nisso, me lembrei de um ponto que o Dr. Rogers levantou sobre a importância das práticas agrícolas sustentáveis para o Brasil alcançar as metas climáticas. Ele citou a agricultura de plantio direto, a rotação de culturas e os sistemas agroflorestais, lembra? Sim, lembra. E ele tinha razão. Essas práticas são essenciais para mitigar as mudanças climáticas e alcançar as metas ambiciosas de redução de emissões do Brasil. Só que às vezes a gente fica meio perdido em meio a tantos termos técnicos, né? Total. Me explica melhor como essas práticas funcionam na prática. Tipo, o que é agricultura de plantio direto? E qual a relação dela com o clima? Boa pergunta. A agricultura de plantio direto é uma técnica em que você planta direto no solo sem arar. Ah, entendi. Isso ajuda a reduzir a erosão do solo e preservar a matéria orgânica, o que leva ao aumento do armazenamento de carbono e à melhoria da saúde do solo. Interessante. É uma solução que beneficia o meio ambiente e a produtividade dos agricultores a longo prazo. Exatamente. Não se trata apenas de ser ecologicamente correto, mas também de ser inteligente e eficiente. E a rotação de culturas, como ela entra nessa história. A rotação de culturas envolve a alternância de diferentes plantações no mesmo campo ao longo do tempo. Isso ajuda a melhorar a fertilidade do solo, controlar pragas e doenças e reduz a necessidade de fertilizantes e pesticidas sintéticos, o que contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa. É como oferecer uma dieta variada ao solo, mantendo ele saudável e produtivo, sem depender de insumos químicos que têm seus próprios custos ambientais. Faz sentido. E aquele sistema integrado que o Dr. Rogers mencionou, o agroflorestal, como ele funciona? O sistema agroflorestal, ou SAF, combina plantações, pecuária e florestas na mesma área, imitando ecossistemas naturais. É como recriar uma mini floresta dentro da fazenda, Legal. o que permite um sistema agrícola mais diversificado e resiliente. Ao integrar esses componentes, o SAF aumenta a biodiversidade, melhora a saúde do solo, sequestra carbono e ainda eleva a produtividade geral, Nossa, beneficiando tanto o meio ambiente quanto o agricultor. é como se a gente estivesse aprendendo com a natureza, né? Adorei essa ideia de trabalhar em harmonia com o meio ambiente. E por falar em soluções inovadoras, me lembrei de um programa governamental que apoia essas práticas sustentáveis. Deixa eu ver. Acho que começa com ARA. Você está falando do programa REN, financiado pelo governo alemão. Ele foca em apoiar os agricultores na adoção dessas práticas sustentáveis que a gente discutiu, Esse mesmo. fornecendo assistência técnica, treinamento e até incentivos financeiros para facilitar a transição. E eles trabalham com comunidades em todo o Mato Grosso, né? Não apenas com as grandes fazendas industriais. Exatamente. O programa REM atua em diversas escalas, reconhecendo que práticas sustentáveis são necessárias em todos os tipos de agricultura, desde pequenas propriedades familiares até grandes operações. E pelo que eu li, eles realmente enfatizam uma abordagem colaborativa, né? Trabalhando com comunidades locais e grupos indígenas. Não é apenas uma solução imposta de cima para baixo. Com certeza. O programa REM reconhece a importância de se envolver com as pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas, entender suas necessidades e incorporar conhecimento tradicional e soluções. É essa abordagem participativa que garante que as soluções sejam eficazes e justas. É fundamental ter essa sensibilidade, né? Porque às vezes grandes planos são implementados sem levar em consideração as realidades locais. É por isso que programas como o REM são tão importantes. Eles priorizam o conhecimento local e o envolvimento da comunidade, reconhecendo que soluções duradouras devem ser adaptadas a contextos específicos e respeitar as diversas perspectivas daqueles que são mais afetados pelas mudanças climáticas. E a gente não pode esquecer que as questões climáticas impactam de forma desproporcional os mais vulneráveis, né? Como comunidades indígenas, pequenos agricultores e aqueles que dependem diretamente dos recursos naturais para sua subsistência. É uma questão de justiça climática. Aqueles que menos contribuíram para as mudanças climáticas, muitas vezes, sofrem o peso dos seus impactos. É uma questão global que exige soluções globais, mas também é fundamental abordar os impactos locais e garantir que os mais vulneráveis tenham os recursos e o apoio necessário para se adaptar e prosperar. Concordo plenamente. E por falar em impactos, durante minha pesquisa para esse mergulho, me deparei com a ideia de transformação ecológica.
Parece um conceito profundo, mas confesso que não entendi completamente. Você pode me ajudar a decifrar isso? Claro. A transformação ecológica é um chamado para uma mudança fundamental na nossa relação com a natureza. É reconhecer que o modelo atual de desenvolvimento é insustentável. E prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para o bem-estar humano. A ideia é mudar de um paradigma de exploração para um de regeneração, onde as atividades humanas estejam em harmonia com os sistemas naturais. Então, vai além de reduzir emissões ou adotar práticas sustentáveis, é repensar toda a nossa forma de viver e interagir com o planeta. Exatamente. É uma mudança sistêmica que exige reavaliar nossos valores, prioridades, modelos econômicos. É reconhecer que somos parte da natureza, não separados dela. E que nosso bem-estar está intrinsecamente ligado à saúde do planeta. É um conceito grandioso. Mas como a gente traduz isso em ações concretas? É fácil falar em transformar nossa relação com a natureza, mas como isso se parece na prática? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta exige ações em todos os níveis: individual, comunitário, nacional e global. A nível individual pode começar com coisas simples, como reduzir nosso consumo, escolher produtos sustentáveis e defender a mudança em nossas comunidades e locais de trabalho. Ou seja, começa com as escolhas que a gente faz no dia a dia. Mas a gente também precisa ir além das ações individuais, certo? Precisamos de mudanças sistêmicas. Com certeza. Precisamos de políticas que incentivem práticas sustentáveis, investimentos em energia renovável e infraestrutura verde e uma mudança das indústrias extrativas para modelos de desenvolvimento regenerativos. Então não é uma questão de ou isso ou aquilo, mas sim isso e aquilo. Precisamos de ações individuais e mudanças sistêmicas. Exatamente. E o que é importante lembrar é que a transformação ecológica não é sobre sacrifício, mas sobre criar um futuro melhor para todos. Um futuro onde as sociedades humanas prosperem em harmonia com um planeta saudável. Que lindo. Um futuro onde prosperamos em harmonia com o planeta. É uma visão que vale a pena lutar. Bom, acho que a gente cobriu bastante terreno nessa parte, né? Desde as práticas agrícolas sustentáveis até o conceito mais amplo de transformação ecológica. E vimos como as histórias individuais, como as compartilhadas na conferência, se conectam com os temas mais amplos da mudança climática e a necessidade de ação. Mas ainda não acabou. Na próxima parte, a gente vai explorar os desafios e as oportunidades que temos pela frente enquanto navegamos nesse caminho em direção a um futuro mais sustentável. E como as lições do Mato Grosso podem inspirar ações em escala global. Fica com a gente. Chegamos à parte final do nosso mergulho na Conferência do Clima de Mato Grosso. Vimos as histórias, as soluções, o conceito de transformação ecológica. E agora? Para onde vamos? A conferência nos trouxe uma visão bem rica, sobre a crise climática. E o legal é que ela não ficou só no global, trouxe a questão para o nível local. Vimos como as tendências globais se manifestam em uma região específica, com pessoas reais enfrentando desafios reais. É verdade, e isso aproxima a gente da realidade, né? Porque, apesar das diferenças, as questões de fundo, tipo as mudanças climáticas, a degradação ambiental, a necessidade de soluções sustentáveis, são desafios que a gente enfrenta em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Quais foram os seus principais aprendizados com essa imersão? O que você acha que, nossos ouvintes devem ter em mente no dia a dia? Olha, o que me impressionou foi a interconexão de tudo. A pesquisa da Carolina sobre o Pantanal, por exemplo, mostrou como as mudanças na Amazônia e no Cerrado impactam diretamente esse ecossistema tão delicado. É um lembrete de que o que acontece em uma parte do mundo pode ter consequências em outras. Tipo o efeito borboleta, né? Exatamente. Uma pequena mudança num lugar pode causar grandes transformações em outro. E isso reforça a necessidade de uma abordagem holística, para a ação climática. Não podemos focar só em soluções isoladas. A gente precisa considerar a interconexão dos ecossistemas, das economias, das comunidades. E isso nos leva de volta à importância da colaboração. A gente viu isso no programa REN, com a Alemanha e o Reino Unido financiando o desenvolvimento sustentável no Mato Grosso. E na própria conferência, com a união de diferentes atores, governos, empresas, pesquisadores, comunidades indígenas, todos unidos pela preocupação com o clima. A esperança está na ação coletiva. Nenhum indivíduo, nenhuma organização tem todas as respostas. A gente precisa da união de diferentes perspectivas, áreas de conhecimento, para encontrar soluções inovadoras, construir um futuro mais sustentável. A conferência também destacou o poder da ação individual, A Dalva, com a iniciativa dela de criar um modelo de vida sustentável na propriedade. Mostra que a gente não precisa esperar pelos governos ou grandes empresas para agir. É verdade. Cada um de nós pode fazer a diferença do seu jeito. Sem dúvida. As ações individuais, quando multiplicadas, em comunidades, em sociedades,
tem um impacto enorme. Mudar nossos padrões de consumo, apoiar empresas sustentáveis, participar das nossas comunidades, defender a mudança. E a gente não pode esquecer o papel da tecnologia, né? E da inovação. A alta taxa de reciclagem de embalagens de agrotóxicos no Brasil mostra que a gente pode usar a tecnologia para criar sistemas mais sustentáveis, reduzir nossa pegada ambiental. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, pode ser usada para o bem ou para o mal. O desafio é usá-la para criar um futuro mais sustentável e justo para todos. Falamos dos desafios, da interconexão, da colaboração, da ação individual, da tecnologia e as oportunidades, o que te dá esperança nesse cenário. A crescente conscientização sobre a crise climática me anima bastante. E a demanda por ações, né? Vemos isso no crescimento dos movimentos climáticos, principalmente os de jovens. Sim. O número de empresas adotando práticas sustentáveis nos investimentos em energia renovável. Parece que a gente está vivendo uma mudança de mentalidade, né? A percepção de que a gente precisa fazer as coisas de um jeito diferente. É isso. E com essa mudança surgem novas oportunidades. Inovação, empregos verdes, comunidades mais resilientes. A criação de um mundo mais justo. A Conferência de Mato Grosso é um exemplo disso, né? Das oportunidades que emergem dos desafios. É uma região na linha de frente das mudanças climáticas, mas também é um lugar onde a gente vê inovação, resiliência, determinação para criar um futuro melhor. É um lembrete de que, mesmo diante das dificuldades, há esperança. E essa esperança está na nossa ação coletiva, na nossa disposição de trabalharmos juntos para encontrar soluções e na nossa crença no poder da humanidade para criar um mundo mais sustentável e próspero. Que mensagem inspiradora. Para finalizar nosso mergulho, qual a principal mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? O que você quer que eles levem dessa imersão na Conferência do Clima de Mato Grosso? Quero que eles se sintam empoderados. Empoderados para fazer diferença em suas próprias vidas, nas suas comunidades, no mundo. A crise climática é um problema complexo, sim, mas não é insuperável. A gente tem o conhecimento, as ferramentas, a vontade coletiva para criar um futuro melhor. Que lindo! O futuro está em nossas mãos. Vamos fazer a nossa parte para que ele seja incrível.